Não se apegue às coisas. Esta é uma frase até corriqueira que se ouve muito por aí. Mas será que os seres humanos sabem o que é o apego? E será que eles conseguem praticar o contrário, que é o desapego? As pessoas da nossa época são desapegadas ou apegadas? São apegadas. E o apego, ele é um prendimento. Ele prende, ele limita, ele coloca fronteiras restritas em volta do ser humano, de tal modo que ele apenas enxerga aquilo que ama de forma vaidosa, que lhe traz um prazer, a ostentação, a sensação de poder, de domínio, de influência. Os seres humanos mal sabem, mas são manipulados por falsos sentimentos, por tendências. Quantas pessoas, em detrimento de influência, ostentação, aparência, quantas pessoas em detrimento disso não se perdem completamente, são arrastadas, vivem apenas para uma encenação, uma performance, ou seja, pessoas apegadas dessa maneira vivem para os outros, não para si. O apego tira do ser humano o protagonismo, o centro, o núcleo, e o atira na periferia, na casca, na superfície. Isso é o pior. Isso é o pior. O apego torna o ser humano fraco, miserável, escravizado por sentimentos, por impressões, por aparências. Então, é preciso ser desapegado nessa vida. Ser desapegado não quer dizer não possuir nada, não ter riqueza alguma, não ter dinheiro algum e viver como um miserável. Muitos miseráveis também são apegados, apegados a vícios, a fantasias, a ilusões que geram a sua própria miséria, a decadência e a pobreza. Então, o apego, ele está num prendimento. É um prendimento. Quando o ser humano se prende mortalmente a alguma coisa, enquanto que o desapego, ele personifica uma liberdade maior frente às coisas, de tal modo que se possa usá-las em certa medida, sem se tornar preso a elas. São poucas as pessoas que têm hoje esta dosagem, esta moderação, este equilíbrio que permite usar as coisas sem ser usado por elas. O que mais observamos hoje são massas humanas sendo usadas. Massas humanas sendo usadas pelas tecnologias, sendo usadas pela busca por bens materiais, sendo usadas pela riqueza material, sendo usadas pelas ideologias políticas, pelos partidarismos, pelas religiões, por esta ciência materialista. O que mais vemos por aí são pessoas sendo usadas. E onde alguém é usado, é porque está preso, está apegado. O apego faz com que o ser humano seja usado. Olhemos só que ironia. O apego faz com que o ser humano seja usado por aquilo que ele usa ou acredita que está usando, mas não usa corretamente e daí acaba sendo usado. O ser humano deveria pegar aquilo que precisa apenas, na medida certa.
É como a alimentação. Se temos fome, precisamos comer. Se temos sede, precisamos beber. Mas numa determinada medida, de tal forma a matar a fome, de tal forma a matar a sede, para depois dedicar-se a outras coisas. Mas se o ser humano se apega à alimentação, se alimenta e continua pensando na alimentação, se alimenta e continua com fome e não consegue saciar a sua fome, porque está apegado, tem nele um sentimento de falta, um vazio que busca suprir através da alimentação. A mesma coisa com a vestimenta. Há pessoas que são apegadas às vestimentas, aos modismos. E por mais que se vistam, por mais que usem roupas diferentes, continuam sentindo frio, continuam sentindo-se sem roupas suficientes. Isso é o pior, seja no verão ou no inverno, na primavera ou no outono. Aquele que é apegado às roupas tem um guarda-roupa cheio, mas pensa não ter roupas suficientes. Isso é o apego. E daí o ato de se vestir, que é uma necessidade, mas que também pode possuir um certo teor de estética, este ato de se vestir se torna algo infernal, sem limites. A mesma coisa é com a tecnologia. O ser humano mal e mal comprou um computador, mal e mal comprou um celular, mas daí já acha que o computador e o celular não são mais suficientes porque existem novos modelos no mercado, e daí o indivíduo já corre para comprar essas novas tendências, os novos modelos do momento. E daí vive nessa correria, sente-se sempre atrasado. Aquele que é viciado em tecnologia sente estar sempre atrasado, ultrapassado, deixado para trás, porque não dispõe o último modelo, o último lançamento. Isso é o apego. Quem é desapegado com a tecnologia, compra um celular, um computador, usa isso o tempo que dura, depois que estraga, compra um novo computador, um novo celular, ou seja o que for. Quem é desapegado com a tecnologia, usa a tecnologia, faz um uso da tecnologia, mas a tecnologia não o usa. Isso é com os carros. Quantas pessoas mal e mal compraram um carro e o levam para casa e já querem outro modelo, mais moderno, mais eficiente, com mais incrementos tecnológicos? E daí o carro usa a pessoa e ela não usa o carro. E isso vale para tudo, isso vale para a alimentação, isso vale para a vestimenta, isso vale para a tecnologia, isso vale para os carros, isso vale para o conhecimento. Quantas pessoas não leem livros e mais livros e mais livros e não param e sentem sempre dentro de si uma sensação de vazio, tentando suprir este vazio com novas leituras, com novos lançamentos? Eu também tive a minha fase de rato de laboratório, rato de biblioteca, desculpem, o meu período de rato de biblioteca, onde lia, e aquilo também não me trazia grande coisa, de modo que hoje eu reflito mais do que leio. Hoje leio bem menos e reflito bem mais do que na época que eu lia bem mais do que hoje. Por quê? Porque o desapego torna o ser humano livre, confere-lhe uma liberdade maior. Assim o ser humano usa um livro, mas o livro não o usa. O ser humano lê calmamente um livro
e o livro não o engole, porque tem paciência, né? Tem uma determinação, sabe o que busca num livro. E isso traz a paz, o equilíbrio, a serenidade, a paciência. E que coisa boa isso, desfrutar deste estado de espírito. Estado de espírito equilibrado, sereno. Assim é com a filosofia, assim é com a ciência, assim é com a religião. Quantas pessoas são apegadas à sua religião, sentem dentro de si um desajuste, vez ou outra a intuição até aflora indicando um outro caminho, mas pessoas assim não conseguem seguir o seu próprio caminho porque estão apegadas à religião, aos dogmas. As religiões hoje são verdadeiros amontoados de apegos. Não estou dizendo aqui para os ouvintes terem ou não terem religião, isso vai da opção de cada um, mas as religiões são apegos também. E a maioria dos religiosos não consegue dar o salto espiritual. Não consegue dar o salto espiritual, porque essas pessoas estão apegadas às suas religiões, aos seus sacerdotes. Pessoas assim nem vivem as próprias vidas, porque estão presas. Quantos são apegados ao dinheiro, às posses, à casa? Quantas pessoas vivem reformando a casa a cada instante? O interior da casa, o exterior da casa nunca está bom. Faz-se necessário um piso melhor, uma tinta melhor, uma decoração melhor, e não acaba por causa do apego. Então o apego está em tudo. Pessoas apegadas a pessoas. Devemos sim respeitar nossos semelhantes, devemos ter amor ao próximo, mas não apego. Há uma grande diferença entre amor ao próximo e apego. O amor liberta, o amor eleva, o apego prende, aprisiona e torna o ser humano escravo de seus semelhantes, por causa da vaidade, da possessão, das paixões, e por aí vai. Existem inúmeros apegos, as redes sociais. Quantas pessoas estão apegadas às redes sociais e não conseguem se libertar delas? Passam horas e horas e horas por dia vasculhando a vida alheia, dando likes, dislikes, comentando, vivendo as redes sociais. Pessoas tamanhamente apegadas às redes sociais que vivem apenas no mundo virtual e não mais no mundo real, onde está a vida de fato e de verdade. Então é preciso ser mais desapegado, viver mais desapegado. Isso não significa não ter as coisas, não usar as coisas, mas tudo na medida certa. A comida e a bebida na medida certa, a vestimenta na medida certa, as redes sociais na medida certa. Se bem que as redes sociais não acrescentam lá tanta coisa, mas quem quiser usar, que use as redes sociais. A internet na medida certa, o celular, o smartphone na medida certa, a casa na medida certa, o carro na medida certa, o conhecimento na medida certa. Tudo precisa ser numa medida certa, porque daí o ser humano é desapegado. Quando ele passa da medida e começa a exagerar, se torna apegado. E o apego aprisiona. O apego torna o ser humano um escravo do cabeção, da sua mente, porque é a mente que se apega às coisas e às pessoas, e não o espírito. O espírito, quando desperto, enxerga sempre para além das coisas
e das pessoas, fazendo sim um uso correto das coisas e respeitando as pessoas, mas sem se prender a isso, porque o espírito está aqui na vida terrena em busca do aprimoramento, do desenvolvimento, estendendo a sua mão para quem quiser também aprender e seguir sempre adiante na estrada da vida, nesta grande escola da vida. Certo, gente? Muito obrigado pela atenção, um forte abraço para todos e até a próxima. Valeu!